Nossa, ouvindo a Mônica falar, eu fico pensando, né, que você escolheu duas pessoas a dedo. A minha história foi exatamente oposta à da Mônica. E eu demorei muito para entender o processo, e hoje eu vou falar aqui o que eu vou falar, nunca é livre de julgamentos, porque acho que já foi Jung que falou que todo livro é uma parte autobiográfica, né? Não tem jeito. Então, mas o que eu vou falar aqui é posterior a análises feitas, inclusive com um pastor lá de Londrina, terapeuta, muito querido, que me ajudou a enxergar e a perdoar algumas coisas. Muito bem. O meu divórcio ocorreu já num contexto muito ruim, que foi o comecinho do Covid. Então, eu brinco que eu entrei na estatística dos divórcios ocorridos no Covid. E, sem dúvida nenhuma, talvez pelo estilo da minha casa, que eu sou uma pessoa que recebo muito, né? Meu ex-marido é pastor de uma denominação, na época era pastor, não há muito tempo, mas já era pastor, e a gente sempre acolheu, até antes dele ser pastor, muitas coisas da igreja. A vida toda trabalhamos em ministério de louvor, de escola bíblica na igreja. Os filhos foram crescendo na igreja. Quando o ex assumiu o pastorado, a família toda trabalhando. E essa casa era uma casa repleta de gente, né, da igreja. E aconteceu que o casamento já não dava bom há muito tempo, mas o Covid, ele depois, né? Eu estou falando isso pós-análise, tá, gente? E quem não fez análise, terapia, vá fazer, isso é muito bom. Então, assim, na época eu não entendi, mas depois, e esse depois tem o quê? 3 anos que eu estou divorciada, né? É pouco tempo, é recente, então eu achei que o resultado foi muito rápido, muito bom, porque agora eu consigo analisar o que aconteceu com o Covid. O Covid esvaziou a casa. E aí você tem que olhar para quem você tem dentro de casa, que eram os filhos e o esposo. E 50% dessa relação, que era o matrimônio, estava deteriorada. Então eu tive, sim, aquele olhar para mim que Nietzsche fala, né? O brasileiro... Nietzsche... Sérgio Buarque de Holanda fala que o brasileiro não gosta de ficar só porque se odeia, e ele faz uma paráfrase de Nietzsche, e é isso mesmo. A hora que eu fui olhar aqui para minha casa, eu falei, ela está sempre cheia de gente, porque eu prefiro olhar para fora. E realmente isso foi uma realidade, e foi por conta, talvez, dessa circunstância que realmente a coisa... Eu já tinha pedido o divórcio antes, nós ficamos 2 anos para nos divorciarmos, mas foi no tempo do Covid que isso aconteceu. Em janeiro de 2021 houve a separação de corpos, em junho de 2021 houve o divórcio. E entre a separação e o divórcio, pegamos Covid, eu e os filhos. Henrique quase morreu de embolia, eu fiquei internada até hoje com fibrose pulmonar, a Giovana internou a mãe sozinha, internou o irmão sozinho, ficou nessa casa sozinha, sem receber cuidados, né? A família longe, então, de vez em quando aparecia alguma coisa que a irmã mandava de Campinas, que o irmão mandava, eles falavam sempre com ela, mas o isolamento do Covid é muito difícil. Eu falo que a minha filha foi minha heroína nessa época, e veja só, voltei 2 semanas depois que eu voltei do hospital, Henrique de cama, porque ele ficou 3 meses de cama, né, com uma embolia pulmonar que podia ir para o coração. Nessa situação, eu fui assinar o divórcio. Então, entrou num bololô. Eu não tenho... Entrou num contexto muito difícil. Quando eu lembro do divórcio, esse contexto vem junto, não dá para tirá-lo. Né? Por quê? Porque foi um contexto de muito sofrimento. E aí, gente, bom, antes do divórcio eu já estava separada, 2 grandes amigas que foram de igreja, mas de igreja que eu frequentava quando não era esposa de pastor, sabiam de todo o processo. As outras amigas, que já foram amizades feitas, né, pós-pastorado, ninguém. Eu estou falando 0,0 de amigas, de pessoas que vinham na minha casa, de liderança da igreja. Ninguém me passou
um zap, ou telefonou da igreja, né? E das duas últimas igrejas locais em que a família trabalhou muito, inclusive, para nos ajudar. Então, eu tive zero apoio da igreja. Mas é bem interessante que a Kátia, uma colega nossa, Júlio, né, psicóloga, ela ficou sabendo, né? E passou um zap, Jaque, é verdade essa que você está divorciada? É, posso te ligar? Pode. Kátia me ligou, conversou comigo, e ela foi a primeira pessoa fora dessa roda de família. Tive o apoio dos meus irmãos e da minha mãe, sem dúvida nenhuma, e o apoio dessas duas famílias de outra igreja, né, como eu falei. Mas a Kátia veio e foi aquela pessoa de fora que perguntou o que aconteceu, tem algo que eu posso te ajudar, etc, etc. E eu fui conversando com a Kátia e eu falei, o que eu estou muito chateada é que foram anos trabalhando na igreja, de lavar banheiro, fazer comida, trabalhar no louvor, dar aula, e ninguém, de liderança a pastores, que nós fomos buscar ajuda, né? E de amigas que estavam aqui, ninguém me ligou. E a Kátia falou uma coisa, Jaque, põe na tua cabeça duas coisas, isso não é pessoal. Talvez essas pessoas não saibam o que dizer. O constrangimento é tão grande quando acontece isso, principalmente numa família pastoral, que as pessoas talvez não te liguem porque não sabem o que dizer, têm medo. E aí ela falou, e outra coisa, muito provavelmente essas pessoas estão frustradas, ou até se sentindo traída, porque vocês, o casal pastoral, né, se divorciou, e foi você que pediu o divórcio. Então, tire isso do lado pessoal e veja isso como uma reação normal de um ambiente eclesiástico, etc, etc. Foi a Kátia a primeira pessoa que me deu um respiro para eu não levar isso para o lado tão pessoal. Depois, em Londrina, com esse terapeuta aí, pastor, nós estudamos a questão da expectativa e a idealização sobre esposas de pastores, filhos de pastores. E aí eu vi que realmente eu sofri esse processo de que se idealizava um casamento, se idealizava uma esposa de pastor, se idealizava como que uma esposa de pastor pede divórcio, não acontecendo caso moral de adultério, né? Então, assim, isso foi uma situação muito difícil para mim, né? Extremamente difícil, não pelo divórcio em si, mas pela reação das pessoas. Agora eu vou finalizar, passei muito tempo, mas Deus é bom, porque essa igreja que eu conhecia não me ajudou, nem a mim, nem aos meus filhos. Mas pastores conhecidos da Grace, ou seja, essas amigas antigas de antes do ex-pastor, pastores que eu nunca vi na vida, vieram na minha casa, oravam uma vez na semana junto comigo, me ajudaram, me deram todo o suporte que eu podia, recebi oração de gente que eu não conhecia, de irmãos no Facebook que simplesmente falavam, Deus me colocou, eu estou orando por você, de ex-alunos pastores do Mackenzie que me passaram. Então, assim, a igreja local com a qual eu trabalhei, zero. Mas a igreja do Senhor Jesus me acolheu. Então, eu sempre conto essa experiência, e, é claro, agora, livre do ranço, né? Que eu estou tentando entender o processo, mas já comecei a entender, eu acho que essa expectativa foi quebrada, e isso é difícil.